Rapaziada, recentemente eu conheci esse canal de esquerda chamado Meteoro Brasil. E aqui eles fizeram uma explicação da história do Alan dos Santos. Então vamos ver isso aqui, deve ser interessante. Se você não sabe direito quem é o Alan dos Santos, você vai entender nesse vídeo. O nome é Alan dos Santos, ri da Interpol e do STF. Em resumo, é um militante de direita ligado ao Bolsonaro, defendia muito ele em várias lives, é meio que isso que eu sei da história. E esse cara começou a xingar o Moraes, xingar o PT, xingar todo mundo, e aí ele foi para os Estados Unidos, senão ele ia se ferrar aqui no Brasil. É isso que eu sei, mas esse cara de esquerda aqui vai nos contar melhor a história, porque ele acompanha o Alan dos Santos muito mais que eu. Então vamos nessa. A manchete é: mesmo estando na lista da Interpol, Alan dos Santos compartilha a localização dele nas redes e, claro, novas ofensas a membros da Suprema Corte, principalmente o Xandão. Alexandre, o governo americano sabe que eu tô em Orlando. Sou vizinho do Mickey. Pede pro Mickey me calar. Pede pro Mickey Mouse me calar. Manda o Walt Disney. Vai lá. Pede pro Pato Donald. Então é isso aqui, o Alan dos Santos é um cara que foi censurado no Brasil, e aí ele, assim como outros, como o Monark, por exemplo, foram para os Estados Unidos, onde lá eles podem ficar à vontade para falar o que quiser, que o governo americano não enche o saco deles, aparentemente. Por mais que tenham algumas decisões judiciais para, sei lá, extraditarem eles, eu acho, o governo americano não liga muito para essas coisas e não entra nessas disputas políticas do Brasil. Logo, resultado, esses caras têm a liberdade de xingar o Moraes e falar pro Mickey prender eles que não acontece nada. É isso que eu entendi da história, mas vamos nessa. Em outubro de 2021, o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Alan dos Santos. Deve ser dispensável a essas alturas explicar quem é quem aí nessa história. O Alexandre de Moraes, você bem sabe, é o ministro... A gente só vai falar de carecas no vídeo de hoje, né? Tem o careca da esquerda, que é o dono do canal, aí tem o careca de direita, que é o Alan dos Santos, e tem o calvíssimo da República, que é o Moraes. E não dá pra dizer direito de qual lado ele é, de qual lado ele tá. É o calvo coringa. Ele tá do seu lado, você consegue utilizar ele contra o outro lado. Tem que torcer, tem que jogar o dado e falar, Moraes do meu lado. Não, putz, fui censurado. E daqui a pouco eu não duvido nada desse cara se voltar contra a esquerda. Mas enfim, é uma batalha de calvos. Calvo of Cards. Esse é o Brasil. Ministro do Supremo, que ficou famoso por vigiar e punir a galera que, entre outras coisas, pede aí pra fechar STF. Já o Alan dos Santos, esse é o maior militante da causa, meu Deus, anti-masturbação que o Brasil já viu. Vocês verão que a destruição... Peraí, qual a relevância disso pro contexto? É ganhar o apoio dos punheteiros contra ele? É isso? Que, por exemplo, a masturbação causa no intelecto. Tá? Isso são pesquisas feitas. Né? A depravação sexual, ela mata neurônios. E aí... Cara, eu não sei o rigor científico disso aqui que ele tá falando, mas eu tenho uma leve impressão de que a masturbação faz mal pra muita gente. Eu não acho que ela é inerentemente má e todo mundo que faz tá sempre se fudendo. Eu não acho isso. Mas eu acho que, pelo menos em excesso é ruim, né? Por exemplo, fumar faz mal. Eu espero que você não se masturbe, né? Porque eu fumando eu não mato neurônio. Agora você tocando punheta, você se f... Parece inofensivo, parece engraçado, mas não se engane não. Aí não deu outra. A gente vai falar... Viu, esse cara aqui tá contra a sua punhetinha, seu vagabundo. Você vai apoiar esse cara aqui? E, cara, eu realmente não conheço a história completa do Alan dos Santos. O que eu conheço é tudo que eu já citei nesse vídeo. Eu tô assistindo isso aqui pra realmente me inteirar da situação. Agora de um assunto importante, tá mobilizando as redes sociais. A gente vai falar da ordem de prisão do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que fez fama na internet, disseminando informações falsas sobre autoridades, instituições e também com declarações incisivas de apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Alan dos Santos está nos Estados Unidos e, além da ordem de prisão, foi expedido, inclusive com acionamento da Interpol, um mandado de extradição. De novo. Ele apoiou tanto o Bolsonaro que ele quase acabou preso. Você só pode apoiar legalmente o Bolsonaro até aqui. Você começa a apoiar até aqui, tipo, o Bolsonaro tome o poder. Não tô falando que o Alan dos Santos falou isso. Mas se você é, tipo, um super bolsonarista, você vai ser procurado pela polícia. Você só pode apoiar legalmente o Bolsonaro até um limite. E o Alan dos Santos rompeu esse limite. Mas tá, voltando aqui.
Estados Unidos e, além da ordem de prisão, foi expedido, inclusive com acionamento da Interpol, um mandado de extradição. De novo, a prisão foi decretada em outubro de 2021. Àquelas alturas, o Alan dos Santos ele já tinha recebido a visita da Polícia Federal. Já tinha visto outros amigos dele usando lá a tornozeleira eletrônica, companheiros de luta e se dando mal, e sabia que ele poderia ser o próximo. Então, Nossa, que situação de merda. o que aconteceu? Ele descobriu um plano para matar o Bolsonaro ou tirá-lo do poder, sei lá. E esse Bom, já existe um plano pra matar o Bolsonaro. Eu não duvido que existam planos pra matar o Bolsonaro e pra matar o Lula também. Deve ter, cara. Esses caras muito poderosos aí sempre tem uma merda acontecendo. Sempre alguém quer fuder com eles. plano envolvia escutas telefônicas na embaixada da China, no escritório de um advogado, uma loucura. E aí, Pô, escutas telefônicas, embaixada da China, a China tentando interferir politicamente com meios ilegais. Pô, cara, isso não é tão difícil de acreditar. Eu não tô cravando que é verdade, mas eu tô cravando que só de ouvir isso você vai... Eu não duvido, porra. Eu não acredito, mas eu não duvido. Não basta só ouvir, tipo, chineses, então é conspiração. Não, calma aí, pô. Os chineses existem. Os chineses existem. E eles gostam de algumas estratégias heterodoxas aí de controle da população e influência política. Os Estados Unidos também. Se alguém fala, tem uma escuta na embaixada americana aqui no Brasil, você pensa, pô, será que tem? Já não grampearam a Dilma? Pô, esses mega governos aí, super fortes, eles sempre querem saber de tudo. Grampeiam todo mundo, conspiram pra caralho, investem pra apoiar um dos lados políticos, interferem na política nacional, jogam suas empresas pra cima de outros estados, usam a ONU contra países menores. Pô, isso sempre acontece. descobriram-se 3 maletas de escuta telefônica no Brasil. Uma na casa do Cacai, que é advogado do PT, entra de bermuda lá no STF. Eu não vou dar aqui o endereço do Cacai, mas existe... É que o cara cita os nomes, ele dá nome aos bois. Ó, esse cara aqui tá com a escuta fazendo aquilo lá. E aí, quando ele fala isso, ele precisa provar com provas bem contundentes, senão dá merda. Essa maleta lá na casa do Cacai. O outro endereço é na Embaixada da Coreia do Norte, na QI 25, no Lago Sul. E a outra maleta de escuta está na Embaixada da China. Mas só que eles ainda ficam usando de maneira móvel. Então, por que eu estou dando essas informações? Porque eu já não estou no Brasil. Se eu estivesse, eu estaria com medo de morrer. Essa é a verdade. Entendeu, né? Ele não saiu do Brasil para não ser preso, ele saiu do Brasil para não ser morto por comunistas envolvidos numa conspiração da qual só ele estava informado. Uma doideira completa. Então, caso ele não dê provas do que ele tá falando, como ele citou pessoas e deu nome e indicou um caminho, eu não posso simplesmente acreditar sem ver. Isso eu acho que ninguém pode fazer. Você não vai acreditando só... Não, você pode acreditar só na palavra se você dá muita credibilidade. Mas pra mim, que não conheço muito bem da história do cara, eu não consigo falar. Não é verdade, tinha um negócio lá na casa do Cacai, do PT e a China tava fazendo... Não sei. Não tem nada a ver com isso aqui. Mas agora eu entendo por que ele tá fudido, né? Porque se você fala um negócio desse, de grandes autoridades aí, de vários países envolvendo a esquerda, você fala um negócio desse, você vai ser perseguido, realmente. Realmente. Tanto que ele só falou isso quando ele chegou nos Estados Unidos, né? Olha, fato mesmo é que esse momento aí da fuga do Alan dos Santos, ele é assim um marco pra gente. Porque foi nesse momento aí que a gente descobriu o quão longe pode ir a máquina de desinformação bolsonarista. Você ouviu a doideira que o cara contou, né? Embaixada da China, escuta, derrubar Bolsonaro, não sei o que lá. Pois assim, fique sabendo que essa conversa aí que ele contou foi parar na TV aberta. O jornalista Alan... Todo mundo dá ouvido pro cara, né, também. A esquerda adora falar de bolsonarista. Tipo, eu tava procurando um canal pra saber da história do Alan dos Santos, só tinha canal de esquerda. E a mídia tradicional, tipo, parece que eles viraram duas forças, assim, que, pô, a gente precisa falar mal de alguém, a gente precisa falar que alguém é maluco, de preferência ligado ao Bolsonaro. Tem esse Alan dos Santos. Aí o Alan dos Santos fala uma coisa, eles dão visibilidade pro Alan dos Santos, aí as pessoas de direita vêm à esquerda criticando ele e falam assim, se eles estão criticando, eu vou ficar do lado dele. E aí, a cada vez mais, eles deixam o Alan dos Santos maior, fazendo esse tipo de vídeo e esse tipo de reportagem sobre o cara. Então, eu não sei, parece que tá todo mundo ganhando com essa história. A mídia ganha os seus likes, seu engajamento, e o Alan dos Santos ganha popularidade. E os dois se retroalimentam, os dois se beneficiam dessa relação de um atacar o outro. Maluquice que é a política nacional, né, rapaziada? Alan dos Santos denuncia escutas telefônicas que teriam como alvo o presidente Jair Bolsonaro. Ele afirma ainda que há um plano para tentar votar a cassação do presidente.
Olha, isso deve ser o suficiente para... Aconteceu isso, né? Votaram realmente a cassação do Bolsonaro e devia ter um plano mesmo. Pô, você acha que não tinha um plano pra votar a cassação do Bolsonaro? Você de esquerda, você acha que não havia um plano? Não, você de esquerda, você não acha que deveria haver um plano? Você não gostava do Bolsonaro, você queria que tivesse um plano. Então, o cara denunciou que tinha um plano. Então, pô, eu acho que tinha um plano. Qual é? Quer dizer que não? Que foi, vai, caiu na mesa aqui, vamos. Não, pô, estavam pensando nisso aqui, ó. Se ele perdesse a eleição, ele ia ser cassado. Todo mundo sabia disso. Para que se perceba que esse cara deve sim ser levado a sério, apesar dos absurdos que diz. Ele, o Alan, pode parecer aí um alívio cômico nesse meio bolsonarista, só que ele é uma engrenagem muito importante dentro de uma máquina poderosíssima de desinformação. O chat tá numa guerra MBL versus Bolsonaro. Parem com isso, rapaziada. Tô aqui de boa assistindo um vídeo de um cara de esquerda. Parem de fazer briguinhas políticas. Cacete. E assim, essa coisa aí da embaixada da China, da escuta e tal, isso que começa com ele e vai parar na TV aberta, vai parar na Record, mostra a escala do problema que a gente tem. O blogueiro ainda denuncia que existe um plano para derrubar... Cara, a esquerda dá muita atenção pra um cara falando merda. É impressionante, tipo, incomoda muito eles que existe um cara falando merda. Eu vejo um cara de esquerda falando merda, eu fico, é um cara de esquerda falando merda. Um cara de direita falando merda. Não, eu preciso expor pro máximo de gente possível que esse cara tá falando uma merda. Aí mais gente vai ficar sabendo o que ele tá falando e só vai jogar lenha na fogueira. Para o presidente Jair Bolsonaro. De um conluio entre o STF, a Suprema Corte, congressistas, para poder forjar, então, uma cassação do presidente Bolsonaro. Alan dos Santos é um dos alvos no inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura a disseminação de fake news. A polícia fez 2 operações na casa dele para apreender documentos. Segundo o blogueiro, as ações fazem parte de uma conspiração. Beleza, com a prisão decretada, você poderia pensar que uma coisa dessas aí jamais fosse se repetir. O Alan dos Santos não poderia mais contar suas histórias mirabolantes, fazer ecoar dos rincões do Zap até a vastidão da TV aberta. Você poderia pensar nisso, né? Salta no tempo. Olha lá, ó. Corpo de Olavo é enterrado nos Estados Unidos. Funeral reúne Ernesto Araújo e Alan dos Santos. O Ernesto Araújo, você sabe, foi ministro das Relações Exteriores, já não estava no cargo quando o Olavo foi enterrado. Só que também estava nesse funeral o embaixador do Brasil em Washington, que é o Nestor Forster. Então assim, para pensar nisso aí. O foragido, o Alan dos Santos, está frequentando o mesmo ambiente que as autoridades da diplomacia brasileira. Esquisito, né? Não é esquisito, cara. É completamente de se imaginar que o Alan dos Santos e outras figuras importantes da direita estarão no funeral de Olavo de Carvalho. Qual que é a surpresa disso? Nossa, pessoas de direita que gostavam muito do Olavo de Carvalho estão no funeral do Olavo de Carvalho. Isso é uma conspiração? Como se o cara estivesse tirando sarro da Suprema Corte e das nossas leis. E é isso que nos leva a fevereiro de 2022. Ou ele só foi no funeral de um cara que ele gostava. É isso que ele foi. Ele não pode ir no funeral de um cara que ele gostava porque ele xingou o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Ó, eu gosto desse canal aqui. Eu tô gostando. Eu comecei a acompanhar agora. Eu não concordo com absolutamente nada, mas é interessante. É interessante ver esse ponto de vista. O cabeça de piroca pensa que pode me calar. Não esperava que eu tenho amigos. Estou livre agora. Cabeça de piroca, você consegue imaginar aí, é o Alexandre de Moraes, porque ele é careca, que nem o Alan dos Santos, que nem eu. Criativo o apelido. Que nem a maioria de nós ficaremos. Né? Mas assim, não é isso que interessa. Vamos pro outro verso. Tenho amigos, estou livre agora. Tem amigos e está livre agora. Dá pra entender que amigos o estão ajudando aí nessa... Ele tá apontando a descoberta de uma grande conspiração de direita. Ele tem amigos nos Estados Unidos e agora ele está livre. Ué, ele saiu dos Estados Unidos porque ele falou coisas que aqui no Brasil ele não poderia, agora ele tá em outro país. É mais simples do que parece. Fuga, né? E aí eu nem vou falar nada sobre todo o esforço que já está sendo feito para identificar quem financia o Alan dos Santos nessa fuga dele aí. Mas beleza, o que interessa é que o cara continua na ativa. Alan dos Santos cria novas contas em redes sociais e debocha de Alexandre de Moraes.
A reportagem é da Folha de São Paulo, vamos para Esse é o maior crime que o cara tá cometendo no momento. Ele tá zoando com a cara do Alexandre de Moraes. Isso é tão relevante assim? Qual deve ser a reação do Alexandre de Moraes quando ele olha essa porra? Tipo, o cara cantando uma musiquinha, falando, manda o Mickey me prender. O que o Xandão pensa vendo isso? Tipo, nossa, tô muito puto, que absurdo. Ele está tirando com a cara das instituições. O Xandão pensa, é um cidadão xingando, foda-se. Será que ele leva pro coração isso? Se eu fosse Alexandre de Moraes, eu ia falar, tá, democracia é isso, uns vão gostar, uns não vão gostar. Na minha cabeça de Xandão que acha que tá certo. Foda-se esse cara. Mas eu acho que o Xandão pega ar, né? É muito louco isso, cara. Meu Deus, é um buraco tão fundo de coisas. Leitura para compreender que o cara, ele cria uma conta, aí ele diz algo hediondo, aí a conta é derrubada. Aí ele cria uma outra conta numa outra rede que também é derrubada e assim por diante. O lance é... O cara criando contas em redes sociais e xingando as pessoas. É isso que é tão grave, assim. Esse é o maior problema do Brasil. Isso é relevante. Como é que ele faz para que o público dele saiba em que conta ele tá falando, em que conta ele tá dizendo o quê? De novo no texto, ele utiliza o Telegram para divulgar as contas novas e conseguir rapidamente milhares de seguidores. É um influenciador utilizando redes sociais. No Instagram, ele criou uma conta chamada Guerra de Informação, que passou de 50 mil seguidores e foi bloqueada. É que pra eles ele é tipo um super criminoso, porque ele está ofendendo uma autoridade. É que eu não sei o que ele fez. Se ele me desse o contexto exatamente do que ele fez antigamente, eu poderia ter uma opinião mais embasada sobre o Alan dos Santos. Mas só do que eu tô vendo aqui, assim, só do que eu vi nesse vídeo, me parece um cara que xinga o Alexandre de Moraes. E é isso. E inventou uma conspiração que talvez, não sei, tá ligado? Mas contou uma história muito louca envolvendo governos de outros países e espiões. Ele então criou uma nova chamada Ele Voltou Novamente. Entre eles, o ex-chanceler, sempre ele, hein? Ernesto Araújo. Nos stories, ele publicou um vídeo na segunda-feira, dia 14, em que xinga o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de vagabundo, criminoso, e diz que ele pode continuar a derrubar suas contas, já que continuará criando novas. Ele ainda diz que o ministro não vale nada. E canta músicas dizendo que vai criar outros perfis nas redes sociais. Deu pra ver que, por pudor, o texto omitiu o cabeça de piroca, né? Mas tudo bem, nada muda o fato de que o Alan, ele tá trabalhadaço no ódio contra o Alexandre de Moraes. É claro, ele teve que sair do país dele, porque ele xingou o cara. Claro que ele deve estar puto. Derruba mais. Mas derruba mais mesmo, porque é a única coisa que você pode, tá? Você é um filho da p... O Alexandre de Moraes tá numa guerrinha idiota com uma galera, tipo, vou ficar ferrando o Monark, vou ficar ferrando o Alan dos Santos, que decreto pra derrubar a rede social. Pô, mano, vai julgar os casos aí do STF, vai ler uma nova doutrina jurídica, vai abraçar a sua família. Tá derrubando conta de Monark, velho, porra. Verdade pra falar isso. Você é um safado, você não vale nada. Ignora essa merda aqui, tá ligado? Entendeu? Você é sim amiguinho do PCC. Você é um criminoso, você é um fora da... Não, daí aqui começa a fazer uma inferência muito perigosa, né? Você ligar o cara a uma associação criminosa sem ter provas contundentes, aí não dá, né? Aí não pode. Aí... o cara testou, né? O cara testou o limite. Ou você ligar o juiz do STF a uma instituição criminosa sem uma prova muito contundente. Eu não sei se ele tem essa prova, mas, sabe, sem essa prova... Assim, eu sou aqueles que só acreditam, beleza, Xandão tem ligação com o PCC, me mostra uma prova disso, me mostra uma evidência muito forte. Eu não posso simplesmente sair acreditando nas pessoas, senão eu vou acreditar em um monte de merda na internet. Eu não conheço a história do cara pra dar credibilidade pra ele, então, eu não sei, mano. Eu posso até ter uma opinião sobre o Xandão e o PCC, mas sem provas, não vou falar nada, velho. Lei, um vagabundo que não vale nada. Eu não sei, eu não tenho uma opinião, no caso, pra deixar claro, sobre o Xandão e o PCC, eu não sei sobre essa história. E eu vou continuar falando isso, onde eu tenho liberdade. Não gostou? Derruba. Eu crio outro. O cara tá se sentindo assim um intocável, né? E ele não tá nem aí pra nada mesmo. Chegou a compartilhar a localização dele, orgulhoso, ostentador, dizendo que tá indo pra Disney. Fugitivo, chiquérrimo esse aí, hein? E parece mesmo que tá dando tudo certo pro cara, porque ninguém vai atrás dele. O que é interessante, se você lembrar de um certo detalhezinho que veio lá em outubro de 21, com a informação de que a prisão dele tinha sido decretada. Lembra aí, ó. E além da ordem de prisão, foi expedido, inclusive com acionamento da Interpol, um mandado de extradição. Pois é, tem até a Interpol no meio, por que ninguém mexe com isso? Todo mundo sabe onde o cara tá. Vamos voltar para a Folha de São Paulo. Especialistas ouvidos disseram não ser comum o não cumprimento dos pedidos pela Interpol e não souberam informar outros casos como esse. Ou seja,
nem os especialistas Interessante. Então, o que esse cara tá apontando é que a Interpol decretou, o governo brasileiro decretou e ninguém foi atrás do Alan. Então ele realmente tem amigos que o estão protegendo. Então ele pode xingar os caras e foda-se. Doideira, hein? Então realmente o Alan dos Santos conseguiu se blindar da lei brasileira e agora pode ficar acusando uma galera da esquerda. Entendi. Então fez sentido o vídeo do cara, do Meteoro. Deu pra tirar uma conclusão. Realmente, o cara conseguiu que a Interpol não fizesse nada com ele. Não sei como. consultados pela Folha sabem explicar como esse cara ainda tá solto. Eu não vou nem tentar pensar muito a respeito, porque é de explodir a cabeça. Cabeça de piroca. O cara achou um jeito de xingar o Alexandre de Moraes enquanto ele quiser, sem ser preso. Por isso que o Monark gosta tanto dele. E agora os podcasts do Monark é sempre com ele.